Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação. A versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, esse é mais um episódio do Fora da Política Não Há Salvação, que agora, além do canal do YouTube, também está no formato podcast, que pode ser acessado no Apple Podcasts, no iTunes, onde mais? No Spotify, em várias bases, em vários agregadores de podcast, né? E também, evidentemente, ainda no canal do YouTube. E a discussão de hoje é sobre a questão da segurança pública no Brasil e de que maneira o ex-ministro Sérgio Moro se desempenhou nesse papel de chefe da segurança pública no âmbito nacional. Ele se gabava muito durante o primeiro ano de que havia reduzido os homicídios, ainda que vários especialistas no assunto apontassem que essa redução de homicídios já vinha de governos anteriores, tentava incorporar isso. E justamente agora, quando os homicídios começaram a crescer nos últimos meses, e crescer de maneira significativa, o Sérgio Moro saiu do governo e saiu, evidentemente, dessa incumbência de cuidar das questões de segurança que afetam, evidentemente, o problema dos homicídios. E é por isso que os convidados de hoje vão tocar nesse assunto e em algumas outras questões muito importantes relacionadas à segurança pública. Os nossos convidados de hoje são a Samira Bueno, socióloga, mestre e doutora em administração pública pela FGV e diretora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E o outro convidado é o Renato Sérgio de Lima, mestre e doutor em Sociologia pela USP, professor da FGV-AESP e presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E acho que a gente podia começar falando um pouquinho dessa questão aí, do aumento de homicídios no período recente, justamente nesse período que antecedeu a saída do ministro Sérgio Moro, e para isso eu peço que a Samira, que infelizmente é São Paulina, aquele time freguês do Corinthians aqui em São Paulo, né, mas enfim, todo mundo tem algum problema, né? A Samira, que é uma especialista nessas questões de estatística, nessas questões dos dados relativos à violência pública no Brasil, vai falar disso. Oi, Samira, tudo bem? Tudo bom? São Tudo Paulina bom. Com orgulho. Vamos lá. Bom, homicídios no Brasil. Acho que esse é um tema que tem despertado a ira de muitos. A gente tem vivido um quadro atípico em relação à violência letal no Brasil. Tanto para entender o aumento quanto a redução, né? Então, só um preâmbulo para a gente entender o que está acontecendo em 2020. Em 2017, a gente tem um cenário muito atípico no Brasil, quando a gente atinge o maior número de mortes violentas intencionais já registradas, que foram 65 mil. Né? E aí, quando eu falo de mortes violentas intencionais, eu estou falando dos homicídios, dos roubos seguidos de morte, das mortes provocadas pelas polícias, né? Então é uma agregação de todos esses assassinatos. Não pega trânsito, não? Não pega trânsito, mas todos com algum tipo de intencionalidade definida, independente de ser um crime ou não. Uhum. E, enfim, a gente tem uma crise que começa em 2016, que é uma queda de braço entre diferentes facções, então especialmente entre PCC e Comando Vermelho. Você tem uma mudança na correlação de forças e na forma como essas duas organizações do Sudeste começam a fazer parcerias com facções de outros estados, especialmente do Norte. E isso, Norte e Nordeste, causa aí uma ruptura em certos acordos que existiam entre essas duas facções e eles começam a se matar em grande volume. Então vamos lembrar que no segundo semestre de 2016 e no início de 2017 a gente tem matanças dentro dos presídios, né? Em Manaus, a gente tem lá um episódio que no primeiro dia do ano morreram 55 presos, decapitações, cenas horrorosas por conta desse conflito que eclode, e a gente fecha o ano com 65 mil assassinatos. Então, entender a queda depois desse período passa por entender esse aumento em 2017. O que começa a acontecer a partir de 2018? Primeiro que esse conflito ele começa a ser administrado, até porque para as facções mesmo isso começa a causar prejuízos, é muito custoso você manter esse nível de conflito, e você tem uma série, enfim, de inovações do ponto de vista legislativo, o SUS, uma certa tentativa de priorizar essa agenda da segurança pública. Nesse período, por exemplo, que o então presidente Temer cria o Ministério da Segurança Pública, e depois, acho que de algumas décadas, segurança pública fica no centro da agenda do Ministério da Justiça.
O SUSP que você falou é o Sistema Único de Segurança Pública, né? Que isso, foi desenhado nesse momento, né? Exato. Ele na verdade, era um projeto de lei que vigorava desde o início dos anos 2000 e que tentava dar para a área da segurança pública o mínimo de racionalidade que educação e saúde, assistência social já tem, com o Sistema Único de Saúde, com o SUAS, e você pode ter, enfim, uma série de críticas à forma como eles têm sido operados, mas pelo menos nesses casos, nessas políticas, você tem mais claro quais são as atribuições de cada ente federativo. Então, o que é obrigação do governo federal, o que é das unidades federativas, o que são dos municípios. Muito mais claro o que é as fontes de recursos e com que você pode gastá-las. E isso daria algum tipo de racionalidade para a política. Então, a aposta do Sistema Único de Segurança Pública é que é possível fazer segurança pública olhando para o exemplo que outras áreas de políticas sociais tiveram avanços ao longo das últimas 2, 3 décadas e vinham fazendo. Eu imagino que uma inspiração importante para isso seja o SUS, né, na área de saúde. Certamente. O SUS, com certeza, e eu acho que a gente tem uma característica até que um pouco parecida com o que foi o SUS quando foi criado, que no caso do SUSP, todo mundo, direita, esquerda, bancada da bala, os especialistas, todo mundo tinha uma certa clareza de que o SUSP era necessário. Você pode ter discordâncias em relação ao formato final, né, que, enfim, ele podia ter usado mais, podia ser mais inovador, mas todo mundo entendia que o SUSP era um avanço importante. E em 2018 a gente começa a observar a redução dos níveis de violência em vários estados. Então a gente já tem uma redução significativa dos homicídios em 2018, em 2019 essa redução ela continua, é um trabalho que permanece. É claro que é bom a gente também destacar que a gente tem um último ano de governo, né? Boa parte da política de segurança ela é gerida e é tocada pelos governadores. Então, o último ano, muito governador querendo ser reeleito, prioriza essa agenda, coloca mais recursos nisso. E em 2019 a gente continua esse processo, pelo menos no primeiro semestre. No final, né, no segundo semestre, a coisa começa a degringolar de novo. E deixa eu te perguntar só uma coisa, Samira. Claro. Essa continuidade no primeiro semestre, você atribui ao quê? Seria uma inércia, basicamente, de políticas que vinham sendo adotadas anteriormente? Sim, especialmente a inércia, até porque, mesmo em 2017, que a gente teve esse recorde nos homicídios, mais da metade do país já estava reduzindo. Então, quando você olha, a gente tem unidades da federação que estavam reduzindo os homicídios há 10, 15, algumas há 20 anos. A grande questão é que a pressão se deu em alguns territórios mais localizados. Então, no Rio Grande do Norte, a violência explodiu, no Ceará, a violência explodiu, no Acre, e isso tensionou para o crescimento. Mas a gente já tinha mais da metade, já eram 15 das 27 unidades da federação reduzindo homicídios em 2017. Então, não foi algo que brotou do nada no último ano de governo. Na prática, a gente já tinha um esforço concentrado na redução da violência letal, e o que aconteceu em 2018 é que aqueles estados que viveram uma situação de calamidade entre 2016 e 2017, que o conflito explodiu, conseguiram reduzir de forma muito expressiva, e aí acho que o Ceará é o grande exemplo disso, né? O Ceará, ele duplica o número de homicídios de um ano para o outro, depois ele consegue reduzir pela metade de novo. E então, o que aconteceu em 2019 no Ceará é o que pressionou de fato. Ceará e Pará são os estados que mudam essa conta nacional. Tem um volume muito grande de mortes, algo como só no Ceará são 4, 5 mil por ano. Então, um estado como esse, quando reduz de forma expressiva seus homicídios, pressiona essa curva. E o que acontece é que a gente já começa a observar o crescimento em vários estados no final do ano passado. A gente vê uma crise política que começa a ocupar esse cenário. Vamos lembrar, por exemplo, que no início desse ano a gente tem a greve, o motim, na verdade, da Polícia Militar no Ceará, e desde então os homicídios não param de crescer no Ceará, e isso iniciou um processo de negociação e de, enfim, ameaças, indicativos de greve em vários outros estados. O Espírito Santo já tinha vivido uma greve há 2 ou 3 anos e as polícias ameaçaram parar novamente. Na Bahia existia o indicativo de greve. Então, todo esse contexto político, e aí eu acho que o governo federal tem um enorme papel
no sentido de ter reforçado isso. Talvez tenha sido, inclusive, por isso que o Moro, acho que ele pula fora, ele sai do governo federal no momento que ele percebe que ele já não tem mais nenhuma notícia boa para dar. Porque acho que o pacote, ficou conhecido como pacote anticrime, ele não conseguiu encampar o que ele queria, de fato, no Congresso, foi muito alterado, foi fundido com o projeto do Alexandre de Moraes, e o que ele vinha surfando, né, como enquanto notícia positiva, era a redução dos homicídios, e ele sabe que o governo federal foi decisivo para esse incremento quando eles defendem esse montim no Ceará, quando ele não se posiciona contra essa greve que aconteceu. Quer dizer, o aumento dos homicídios a partir de 2019, ou em 2019, 2020, desculpa. O aumento dos homicídios em 2020, ele na realidade acaba acontecendo pelo endosso, né, do governo federal aos motins de PMs em alguns estados, e no Ceará acho que é o caso mais flagrante, né? Sim, e greves brancas, né, porque mesmo quem não entrou em greve, cruza os braços. Então, tudo isso tem um impacto. E aí, uma coisa que eu acho que é importante a gente destacar, para você fazer algo que funcione na política pública, especialmente na política de segurança, leva muito tempo, né? Leva anos até que você consiga implementar e deixe um quadro minimamente azeitado para que as corporações funcionem de modo a conseguir reduzir um pouquinho por ano esses índices. Mas para bagunçar isso é muito rápido. E é isso que a gente viu. Muito rapidamente, no período de meses, um trabalho, um esforço de anos começa a ser perdido, e aí até estados que já vinham de uma redução, né, muito significativa há anos, como é o caso da Paraíba, começam a observar crescimento de novo. Muito bom. Renato, você quer falar um pouquinho disso também e eventualmente tratar um pouco dessa saída do Moro na hora H? Parece o leão da montanha, né? Sai quando a coisa for Exatamente, uma saída estratégica. E eu acredito que o Moro, como disse a Samira, sai num timing político perfeito para não se responsabilizar pelo crescimento, que agora inverte a tendência, mas a gente tem que olhar para 2019 de uma forma bastante contextualizada, porque se a gente prestar bastante atenção nos dados mensais, a gente vai perceber que os homicídios começam a crescer, mesmo em patamares menores do que 2018, a partir de setembro do ano passado. Antes dos motins. Já antes dos motins. Então nós temos 7 meses de crescimento ininterrupto dos homicídios no país. Nesse caso, e com uma ressalva, os números que foram divulgados que revelam isso não incluem as mortes decorrentes de intervenção policial, não inclui a letalidade policial. Então os números podem ser ainda maiores quando a gente tiver os números à disposição, que inclusive vários estados estão mais difíceis de fornecer esse dado. Acho que esse é um primeiro ponto, um efeito até um efeito indireto de opacidade muito forte, ou seja, o discurso do governo Bolsonaro, ele também contaminou alguns governos estaduais de que não, o dado não vai dar, o dado vai atrapalhar, a transparência não é o momento, e a gente vai tendo argumentos para não fornecer os dados, principalmente os dados de letalidade, ou seja, de mortes decorrentes de intervenção policial. Ou seja, notícia ruim a gente esconde, é isso, né? Isso, a parábola da antena parabólica. Aquela do ex-ministro da Fazenda, o Recupero, né? Que falou notícia ruim a gente não mostra, né? O que é ruim a gente não mostra, a gente só mostra o que é bom. Para até os mais novos entenderem o que a gente está falando, né? Exatamente. Porque já faz algum tempinho. Antes do governo Fernando Henrique. No governo Fernando Henrique. Não, foi no governo Itamar, né? Ele era ministro da Fazenda do Itamar depois que o Fernando Henrique se tornou candidato. Isso, foi no Itamar, ele era ministro da Fazenda. E a questão fundamental na segurança pública que ajuda a explicar esse momento a Samira destacou, por exemplo, que como o motim do Ceará, como os movimentos de algumas polícias em vários estados fez desandar políticas de prevenção e redução da violência em vários lugares, inclusive em estados que estavam consolidando tendências de queda há muitos anos. Ela chamou atenção para Paraíba, mas eu chamaria também atenção para Pernambuco, para
São Paulo, para vários outros estados que o problema da redução do homicídio estava sendo enfrentado com as ferramentas mais modernas que existem aí na área do que diz as evidências, programas especiais de integração, estabelecimento de metas, não necessariamente bonificação, porque bonificação é um problema na nossa opinião, na nossa avaliação, a bonificação por resultado coloca desafios de desenho de política pública muito complexos no caso da segurança, porque o que é o resultado? É prender mais gente, e aí eventualmente a gente recebia denúncias de eu preciso bater a meta, vai ali na esquina que a gente sabe que é um ponto de venda de drogas e prende 10, pronto, bateu a meta. Sejam eles quem forem. Seja eles quem forem. Então a gente tem dilemas quando a gente vai reproduzir modelos do novo gerencialismo público, enfim, de toda a teoria da administração pública. Mas eu acho que chama atenção uma questão fundamental. A segurança pública foi muito mal ajambrada desde a Constituição de 1988. A Constituição de 88, ela apenas eternizou um arranjo que era aquele existente na época. Ou seja, a gente tem uma polícia militar e uma polícia civil para cada estado. Nós temos alguns municípios com guardas municipais, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, mas ela reproduziu o arranjo organizacional e federativo daquele momento. Congelou, é quase impossível mudar isso depois. E olha que houve muita mudança constitucional, né, de 88 para cá. A Constituição teve mais de 100 emendas, né? E só teve uma medida que mudou o artigo que regula isso, agora, no final de 2019, para incluir os agentes penitenciários como uma nova polícia. Quer dizer, corporativa a pauta, né? Corporativa, completamente corporativa. Nada que mude o arranjo, a correlação de forças, consegue força, por exemplo, para mudar competências de uma ou de outra, e você tem uma estrutura de política pública muito fragilmente articulada, né, frouxamente articulada, que de alguma forma vai mostrando as nossas tensões. Então você tem polícias estaduais que ao mesmo tempo que têm deficiências e fragilidades institucionais que as enfraquecem para poder dar respostas eficientes, ou seja, cada uma faz um pedacinho, não se conversam. A segurança pública brasileira tem um problema de origem a partir da Constituição de 1988, que a Constituição consolidou um arranjo federativo e de relação entre poderes que era aquele que existia em 1988 e que não necessariamente era aquele que precisava ser renovado a partir de regras do Estado Democrático de Direito. O que eu quero falar com isso? Quando eu falo isso, a gente tem que lembrar que o que existia antes era uma fragmentação de uma polícia para cada estado, uma polícia civil para cada estado, uma polícia militar para cada estado, duas polícias federais, Polícia Federal e Rodoviária Federal, algumas guardas municipais e, nesses últimos anos, desde a Constituição, nós tivemos apenas uma alteração constitucional, que é aqui uma alteração corporativista que cria a Polícia Penal, ou seja, que não mexe no arranjo organizacional e no arranjo federativo, simplesmente cria mais uma polícia para atender demandas corporativistas dos agentes prisionais. E, ao longo do tempo, essa estrutura tem que dar conta de coisas muito mais modernas e muito mais novas dinâmicas do crime organizado. O país mudou muito de 1988 para cá. Nós tivemos avanços tecnológicos, mudanças de padrão da criminalidade organizada, mudanças de padrão nas relações sociais do país, que colocou como os crimes financeiros, crimes cibernéticos, a relação com a violência doméstica, de gênero, com a violência contra a criança, e as estruturas continuam as mesmas, engessadas num arranjo federativo que, na verdade, já era anterior à própria Constituição. E isso é muito relevante. Para tornar mais complexo o nosso drama, a Constituição fala de segurança em 3 lugares, né? O artigo 144, que regula exatamente quem pode fazer segurança em nome do Estado, que são as polícias,
e está no capítulo de defesa do Estado, a ideia de uma segurança interna. O artigo 6º, que diz segurança como um direito social universal, e o artigo 5º, como segurança como um direito civil básico e como condição para o exercício dos demais direitos. Quando a gente vai olhar lá as notas taquigráficas da Constituinte, a gente percebe que cada um desses artigos foi redigido por grupos de pressão diferentes, que não se conversaram. Isso que é pluralismo, né? Exatamente. No caso do artigo 144, foram apenas representantes das Forças Armadas e das polícias que redigiram o texto de acordo com uma negociação corporativista e necessariamente desenhando o modelo de segurança. Você cria, na prática, uma série de disfuncionalidades para acomodar posições que são posições corporativas, não necessariamente um desenho de segurança pública. Feito isso, nós temos desde 88, que as polícias precisam funcionar com um arcabouço legal, infraconstitucional, anterior à Constituição. Então, por exemplo, o Código Penal e Processual Penal são de 1940 e 41. A Lei de Execução Penal do Sistema Prisional é de 1984. A lei que organiza as polícias militares é de 1983. E elas não foram redigidas no contexto da Constituição do Estado Democrático de Direito inaugurado. Mas foram recepcionadas pela Constituição. Inclusive, essa é uma questão não discutida. Não houve nenhum tipo... O Supremo nunca se debruçou para dizer se ela foi ou não recepcionada pela Constituição. Vamos fazendo. Essa é a lógica, esse é o tom da segurança pública. Vamos fazendo aí. Porque o Supremo não teve nenhuma ação, ele nunca foi provocado para dizer se a legislação da área da segurança é ou não recepcionada. E, principalmente, a legislação que organiza as polícias. Para se ter uma ideia, uma demanda corporativista, mas, por exemplo, uma demanda importante, foi que no ano passado, no finalzinho do ano passado, por pressão da Associação Nacional de Praças das Polícias Militares, ou seja, dos não oficiais, que são os soldados, os cabos e os sargentos, foi proibido por uma lei a prisão administrativa que até então era permitida nas polícias militares. O que é uma prisão administrativa? Um comandante que eventualmente briga com um subordinado, ele pode muito bem ele podia decretar de 15, 30 dias de prisão administrativa para aquele subordinado. É um castigo. Diga, Cláudio. Era um castigo. Era um castigo. Coisas importantes, assim, sua bota não está lustrada corretamente, prisão de 3 dias. E casos mais graves, por exemplo, casos de assédio, onde, por exemplo, policiais mulheres que eram assediadas pelos seus chefes e não correspondiam, elas acabavam sendo punidas por qualquer argumento mais fútil a 3, 4, 5 dias de prisão administrativa. Isso só mudou no finalzinho do ano passado por uma demanda dos praças das polícias militares, que são hoje uma base importante do governo Bolsonaro, então ele aceitou e promulgou. Se não fosse essa conjuntura, provavelmente nós teríamos ainda as prisões administrativas. Quando a gente olha para isso, o que eu tenho? Eu tenho uma arquitetura institucional completamente disfuncional, ela deveria funcionar como um sistema, como o SUSP, como o SUS ou como o SUAS, como disse a Samira, mas e ela está pensada para funcionar assim. Eu tenho o crime, a Polícia Militar chega, eu tenho a investigação desse crime, a Polícia Civil, o Ministério Público, o Judiciário. Aqui, na Polícia Militar, elas atendem 160 milhões de ocorrências todos os anos. Aqui na Polícia Civil, a gente fica por volta de 6 a 8 milhões por ano. Então, e não quer dizer que as polícias trabalham pouco, elas trabalham muito, mas de uma forma que bate cabeça e dissipa energias. Aí vem o Ministério Público e só escolhe aquilo que interessa desses 8 milhões, deixando um montão de coisa, não vamos investigar porque isso não tem fundamento. E aí você vai para denunciar no Ministério Público, o Ministério Público denuncia e vira um processo criminal. Para se ter uma ideia,
nos casos das mortes decorrentes de intervenção policial, nós temos por volta de 6 a 6 mil mortes, 8 mil mortes por ano das polícias, e esse número quase sempre some no sistema de justiça. Até hoje, com uma série de tentativas, inclusive com o apoio do Conselho Nacional do Ministério Público, a gente não consegue rastrear aquelas ocorrências que foram publicadas nas estatísticas como mortes decorrentes de intervenção policial. A gente tem conseguido rastrear 3, 4, 5% apenas. Todo o volume seguinte parou em algum lugar e nada aconteceu. Isso é perverso até para os próprios policiais, porque se está parado... O trabalho dele não serve de nada, né? Não serve de nada para fazer justiça e pode servir de punição e perseguição. Porque se um chefe que não gosta de você assumir, ele faz o processo andar. Ou ele paralisa o processo. Porque é tudo na subjetividade, na pessoalidade, na informalidade. Então você tem vários ruídos nisso. A tentativa de criar o SUSP foi nessa direção. É um projeto de 2003, que era um projeto bem estruturante de reforma da área, que não conseguiu apoio e ficou plainando aí no debate durante muitos anos. E em 2018 aconteceu um fato muito interessante de convergência de interesses, como a Samira destacou. Que convergência era essa? O então presidente do Senado, Eunício de Oliveira, e o então e atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, chamaram um delegado da Polícia Federal, aposentado, que hoje é secretário de Segurança de Goiás, e chamaram ele, que era um assessor, e falaram: pega tudo que tem disponível aqui no Congresso e redige um projeto que a gente precisa dar uma resposta urgente para a população. Tinha acabado de acontecer a intervenção federal no Rio de Janeiro. E redige uma proposta, um substitutivo com aquilo que é consenso. Não coloque as zonas de atrito. Como disse a Samira, um dos consensos era o SUSP, integração e articulação dos entes, tanto da União, dos estados e dos municípios, como das próprias polícias. Esse projeto foi elaborado, foi dado para o então deputado Alberto Fraga, do coronel Alberto Fraga, que hoje é um amigo do presidente Bolsonaro, muito conhecido. Ele ficou como relator formal, porque esse assessor não era deputado. O Alberto Fraga fez algumas sugestões para deixar com a sua cara, e esse projeto foi aprovado por unanimidade, com apoios da esquerda, do centro e da direita. Esse projeto foi aprovado, esse é o percurso político institucional, foi aprovado em maio de 2018 e levou de maio até novembro para ser implementado, com a criação das câmaras técnicas, dos conselhos. Ele foi muito discutido com os conselhos de secretário, de chefes de polícia. Então, e aí o executivo comprou o projeto. Então era um projeto do legislativo, o executivo acabou criando nesse mesmo momento o Ministério da Segurança Pública. Isso, o executivo, você está se referindo ao governo Temer ainda, né? E o ministro Raul Jungmann. O governo Raul Jungmann. Ele comprou que era ministro da Defesa, foi deslocado para ministro extraordinário da Segurança Pública. O ministério deixou de ser extraordinário só em outubro, novembro, começo de novembro, aí Ministério da Segurança Pública. E aí ele teve só esse período para negociar a implementação do SUSP. Ele criou lá as instâncias que eram necessárias, mas e deu o ponto de partida para a construção da Política Nacional de Segurança Pública, que é uma política de plano decenal, que foi elaborada em comum acordo com secretários, com chefes de polícia, e aí essa política teria 10 anos de duração, com revisões a cada 2 anos, e os estados teriam até 2 anos para elaborar, e municípios inclusive, 2 anos para elaborar seus planos em conformidade com a política nacional, para conseguir acessar recursos novos do Fundo Nacional de Segurança Pública, que sempre teve um problema sério de bloqueio, que é antes do contingenciamento, porque a verba de segurança não pode ser contingenciada na segunda legislação.
o Fundo Nacional de Segurança Pública foi criado em 2001 e depois de uma série de medidas o dinheiro diz que não pode ser contingenciado, e a área econômica então não contingencia, mas bloqueia antes, porque aí você não descumpre a legislação. E aí o Ministério da Segurança Pública fez? Ele criou uma nova fonte de receita, conseguindo negociar com o governo que seria criada uma nova loteria, as existentes, e mudou a distribuição de recursos das loterias que já existem, Mega Sena, Sena e assim por diante. Parte do dinheiro das loterias, portanto extra-orçamentário, viria para o Fundo Nacional de Segurança Pública, algo em torno de, no começo, 2 bilhões de reais, com a previsão de chegar por volta de 4 a 5 bilhões. Renato, é que na hora que você falou, justamente a parte importante que é o dinheiro, cortou. Então, se você quiser só falar de quanto foi... A previsão de arrecadação com as loterias era no começo, em torno de 1,5 bi a 2 bilhões de reais, com previsão, depois de 4 anos, de chegar a 5, 6 bilhões. Foi uma forma criativa de você gerar receita nova sem comprometer o ajuste fiscal. Tudo bem, eu estou fazendo toda essa introdução para chegar no governo Bolsonaro e na gestão Moro. A gestão Moro olhou para isso e simplesmente falou: não quero saber de SUSP. E todo esse trabalho? Todo esse trabalho, e falou: não quero saber de SUSP. E até com um deputado que era signatário, que é amigão do Bolsonaro? Exatamente, não é à toa que o Alberto Fraga não perde a oportunidade de dizer que o Moro não sabe nada de segurança pública. Mas não é só isso, né? Tem a disputa que o Fraga era o cotado para ser o ministro da Segurança Pública quando houve essa demanda para que o Ministério da Segurança Pública fosse recriado. Então, né, ele antagonizava com o Moro o tempo todo. Ele queria tirar uma fatia do Ministério da Justiça para tornar-se um ministro. Então, acho que tem também aí essa equação. Se o SUSP estivesse dando muito certo, e isso tendo sido, né, um projeto tocado pelo Fraga, isso justificaria a recriação do Ministério da Segurança Pública e enfraqueceria o Moro, já que ele perderia a Senasp e várias outras secretarias. E nesse arranjo, o que fez o Moro? Ele encomendou da Corregedoria Geral da União, da CGU, um parecer técnico sobre como implementar o SUSP. E que não foi nem uma auditoria, foi uma consultoria. E essa consultoria diz que não discute a essência da política, mas mostra as dificuldades de implementação, que dependeria muito da vontade política. Era isso então, que ele queria? E aí ele usa essa consultoria para falar que então ele paralisou enquanto não se discute, não se implementa, não se faz a revisão da política à sua cara e diante do que ele acredita. Então ele, com uma cartada burocrática, aproveitando um documento da CGU, ele paralisa a implementação do SUSP. Quando você pega esse relatório da CGU, você vê que a CGU em nenhum momento fala que a política está mal feita, mas diz que os instrumentos para executá-la precisam ser implementados. E aí o Ministério não implementa os instrumentos. Agora, só uma dúvida aqui. Porque faz tanto sentido, né, um sistema único de segurança pública, me parece uma medida tão sensata do ponto de vista da implantação dessa política. Por que afinal de contas, o Sérgio Moro era contra ela? O que explica isso? Eu sempre penso que a gente precisa olhar historicamente, como eu tentei fazer rapidamente, e também conjunturalmente. Implementar o SUSP era formalizar algo que já existe hoje, que é estabelecer a segurança pública como uma competência concorrente entre União, Estados e municípios, e empoderar as polícias estaduais, dar poder para as polícias civil e militar. E Fraga queria isso, né? Exatamente. Você tem um movimento muito forte das polícias militares para tomar a agenda da segurança para ela. Então, a crítica que o Fraga faz ao Moro, ela é extremamente corporativista, mas, ao mesmo tempo, ela tem a sua dose de verdade, porque o Moro não conhece sobre segurança pública estadual.
sobre o que é fazer polícia militar, o que é fazer polícia civil, polícia judiciária de crimes comuns. Ele conhece de direito penal e processual penal. E aí ficaram duas disputas que, na formação do seu ministério, o Moro trouxe para a sua assessoria, para os cargos de secretário, para os altos cargos, apenas delegados de Polícia Federal ligados a ele, que trabalharam no Paraná. Foram poucos os cargos ocupados por não policiais federais do Paraná. O cargo de secretário nacional de Segurança Pública, o general Teófilo, Guilherme Teófilo, foi a única não indicação do Moro no ministério. Foi uma indicação do general Santos Cruz. O único cargo que foi ocupado no ministério, que não foi indicação do Moro, foi o general Guilherme Teófilo na Secretaria Nacional de Segurança Pública. O general Teófilo foi uma indicação do general Santos Cruz, que tinha sido secretário nacional de Segurança Pública e que tinha sido, portanto, uma imposição do Palácio do Planalto, que também desagradou as polícias militares. Também desagradou porque ele é um general de 4 estrelas, ele foi cotado, inclusive, a assumir o comando do Exército, e no jogo que envolve um grupo muito forte que é representado pelo Alberto Fraga, a discussão que se dá é as polícias, polícia, Forças Armadas são Forças Armadas, o que é verdade. Mas nesse processo, o projeto que o Fraga é porta-voz é um projeto de autonomização das polícias militares, que tem rebatimentos importantes em relação, por exemplo, à negociação e à relação que estas têm com os governos estaduais. Então, você tem aí uma disputa que é uma disputa de polícias militares que o Moro não prestigiou, que o único cargo não ocupado, indicado pelo Planalto, foi de um militar do Exército e não da Polícia Militar. Você foi criando uma situação de disputa muito forte. O Moro não conversava com os secretários estaduais, segundo alguns relatos deles próprios. A gente não sabe o grau de verdade disso, mas esse relato é muito emblemático. Os secretários reclamavam que o Moro dizia que os interlocutores dele seriam os governadores. Caberia ao Teófilo, general da Senasp, fazer a conversa com os secretários. Ou seja, uma questão de hierarquia, né? De hierarquia. E o ministro não consegue agir dessa forma, porque essa é uma área tão autônoma que o governador depende do secretário e dos comandantes. Para se ter uma ideia, no ano passado, o então ministro Moro recebeu os secretários oficialmente em sua agenda apenas 2 vezes. Isso coloca um pouco o clima de tensão que foi se colocando. O governo federal era um governo completamente distante da lógica da segurança pública estadual, fortaleceu apenas as políticas que ele poderia ter ingerência direta, que é a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, que tem um papel importante na articulação federativa, e os estados acabavam sendo correias de transmissão das demandas das polícias militares e aumentando a pressão no Palácio do Planalto para que demandas estaduais ganhassem força. Quer dizer, pelo que você está dizendo, um problema que a gente identifica em outras áreas, agora, por exemplo, na questão da pandemia, essa dificuldade do governo federal de atuar como um articulador dos entes da federação em políticas mais ou menos transversais, né, que alinhem diversos níveis de governo. Aqui a gente vê muito isso não funcionar, no caso da pandemia, por causa da sabotagem mesmo, né, do Bolsonaro em relação às políticas de confinamento, em relação a tudo aquilo que os estados fazem, que a OMS recomenda, etc. Agora, você está apontando que na segurança pública, apesar das desavenças entre Moro e Bolsonaro, parece que essa coordenação federativa, ela também não aconteceu por conta do próprio ministro, né, que não tinha interesse ou, sei lá, não via importância em se articular com os governos estaduais. É isso e é mais, porque o ministro Moro nunca teve a preocupação de pensar a governança do sistema de segurança pública, porque na lógica que o movia, segurança pública igual a direito penal.
Então, se o direito penal já está disciplinado pelo Código Penal e Processual Penal, eu não tenho que entrar em grandes frições federativas. Mas, como eu expliquei antes, nós temos uma série de tensões e baixa coordenação que vão criando vácuos, vão criando posições corporativistas e, ao contrário da gente pensar, tá, mas é para que as pessoas não trabalhem? Não, todos trabalham muito, mas ninguém quer abrir mão do seu espaçozinho, daquilo que ele acha de poder. Então, você tem secretários, comandantes, governadores, o presidente, o ministro, os secretários nacionais, e com isso você vai colocando tudo no mesmo caldeirão e tem um enorme problema de governança democrática, porque aí todo mundo se autonomiza, todo mundo diz o que é segurança de acordo com as suas concepções e com a sua visão de mundo. Então, segurança para a PM é uma coisa, segurança para a Polícia Federal é outra. E aí você não tem nenhum tipo de regulação. O SUSP foi uma tentativa ainda efêmera, mas foi a primeira tentativa efetiva de você fazer uma regulação dessas relações federativas e entre instituições, entre também o executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público, polícias, tribunais de conta. E nesse caldeirão, se a gente for fazer uma conta simples, eu sempre reforço que, ao contrário da gente achar que o artigo 144 lá tem 5 polícias, nós temos 1.300, quase 1.400 organizações que atuam na segurança pública e que não necessariamente têm os seus mandatos muito claros. São as guardas municipais, são 27 polícias militares, são 27 polícias civis, 27 tribunais de justiça, 27 tribunais de conta, cada um tomando uma decisão que é aquela que ela acha mais correta, sem ninguém disciplinar normas de conduta ou de procedimento. Quer dizer, fica uma situação fragmentária, né? Em que, na realidade, você tem um arquipélago aí de centros de decisão que são incapazes de se coordenar para formular uma política nacional, né? E nessa brecha, ao não se coordenarem, quem dá o tom são as facções de base prisional, que meio que dominaram o sistema prisional brasileiro. Essas estão articuladas. Que estão articuladas e disputando, e as milícias que vão tomando conta da ausência de políticas públicas nos territórios, ou seja, aquelas iniciativas não estatais que visam o território e visam o espaço geográfico tomaram conta da narrativa. E aí você vê claramente, ou é a milícia, ou é as facções de base prisional do tipo PCC, Comando Vermelho, Família do Norte, e entra naquilo que a Samira estava dizendo, de você ter, então, toda a dinâmica da segurança pública, não obstante um enorme trabalho de processar 160 milhões de atendimentos por ano, ser capturada pela narrativa do crime organizado. Tudo vira motivo, tudo é o tráfico, tudo é o crime organizado. Não. Até é verdade que esses são problemas fundamentais, mas se a gente arrumasse a casa, talvez eles não fossem tão fortes quanto eles são hoje. Agora, essa piora nos índices de violência que os últimos 7 meses mostraram, né, inclusive com o aumento dos homicídios de forma muito significativa, será que isso teria a ver, gostaria de ouvir de vocês, acho que a Samira podia falar um pouco disso, com esse desmonte daquilo que vinha sendo construído em governos anteriores com relação à segurança pública, particularmente na ideia de pensar o SUS, de conversar com governos estaduais, de se articular, de não olhar só para a questão da legislação penal. Será que a gente poderia ter indicadores melhores hoje em relação a isso, se a postura do governo federal e particularmente do ministro da Segurança Pública e Justiça, o Sérgio Moro, tivesse sido diferente? Acho que sim, acho que poderia ter sido melhor, acho que também uma certa aposta daqueles que ficaram otimistas com a indicação do Moro para ministro da Justiça era de que, então, o governo federal iria fortalecer o papel da Polícia Federal no combate ao tráfico de drogas, iria fortalecer de algum modo, ou pelo menos tentar induzir nos estados, e aí acho que a Senasp tem um papel importante através dos repasses do Fundo Nacional de Segurança Pública, do FUNPEM, essa área de inteligência.
Então, acho que parte dos problemas que a gente vive, que o Renato apresentou aqui de forma muito clara, eles derivam do fato de que os governos estaduais, de modo geral, fizeram uma opção ao longo das últimas 3 décadas, então isso também não é exclusivo de um partido ou de outro, no sentido de investir na polícia militar, que é aquela que dá voto porque você sente a presença dela na rua, você tem a viatura, o policial fardado circulando, e a gente foi militarizando todas essas estruturas e apostando no trabalho da polícia militar, como se ele fosse solucionar os problemas da segurança pública. A grande questão é que, com o fortalecimento das organizações criminosas, que só pôde acontecer por conta do fraco papel de inteligência e de investigação e da polícia judiciária, a gente cada vez mais ficou enxugando gelo, porque as facções foram se organizando, elas são muito mais ágeis que o Estado nesse sentido, né, vão expandindo, ganhando capilaridade, diversificando seus negócios, e é óbvio que a polícia militar, que nem tem a atribuição de fazer investigação, ela não dá conta, então a gente fica com um trabalho de policiamento e o dia a dia da segurança pública sendo orientado pelas prisões em flagrante, e o que realmente importa, a gente não tem ninguém fazendo, porque as polícias civis são grandes cartórios, as delegacias de polícia são grandes cartórios, a Polícia Federal, basicamente, ela é extremamente autônoma, e se isso tem vantagens no momento como esse que a gente está vivendo, em que você tem um presidente claramente tentando interferir em investigações conduzidas pela Polícia Federal, por outro lado, essa excessiva autonomia faz com que ela só faça o que ela acha que ela tem que fazer ou o que ela gosta de fazer, que é a história do combate à corrupção. Então, você não vê hoje nenhuma estrutura dentro do governo federal dedicada, por exemplo, a investigar ou, enfim, a tentar romper com as estruturas do poder das facções criminosas, né? Rastrear o dinheiro, tentar desarticular de fato. Isso não ocorreu no governo Moro? Porque ele deu uma certa importância, né, à questão das facções. Ele até chegou a mencionar isso em algum momento. De forma um pouco descoordenada, eu diria. Ele prioriza um trabalho de apreensão, então, de fato, a gente tem um incremento expressivo nas apreensões pela Polícia Federal, mas do ponto de vista de inteligência, efetivamente, a gente não viu nenhum resultado, né? O que falou-se bastante foi, por exemplo, da transferência das lideranças para o sistema, para o penitenciário federal, né? Então, Marcola, por exemplo, mas que não é algo que é um mérito necessariamente do Moro, né? O Moro disponibilizou a vaga do sistema penitenciário federal para que houvesse a transferência, mas essa transferência depende da Justiça Estadual, depende do governador do estado solicitar essa transferência, e é algo que, no fim das contas, por exemplo, o Dória bancou, né? O Alckmin e mesmo o Serra, eles nunca tiveram interesse em fazer essa transferência, não só pelas questões políticas, PSDB-PT, mas também porque existia um enorme receio de que essa transferência culminasse numa outra crise grave, como a gente viu em 2006. Um outro salve. Um outro salve geral, como que a gente viu em 2006. O Dória, querendo ou não, pagou para ver, enfim. E aí, esse arranjo com o Moro, eles fizeram essa transferência, e a gente ainda está tentando entender qual que foi esse impacto no dia a dia das facções. Mas não me parece que houve nada, enfim, inovador nesse sentido. Não sei se o Renato tem uma opinião diferente. Eu concordo que não há nenhuma inovação, até porque uma das grandes bandeiras, que é as prisões federais, depende de uma ação de cooperação federativa, e é uma das poucas que é bem regulada, aquilo que eu dizia da baixa regulação. No caso da questão das prisões federais, essa tem um regramento bem específico, que foi criado, inclusive, a partir de 2006, já numa lógica mais moderna. Mas uma das coisas que a gente pode pensar, que uma das grandes ações, que para a Polícia Federal é um aprendizado organizacional bem importante, mas para o Moro não deixa de ser uma ação de marketing, foi a investigação em torno das lideranças do PCC que foram transferidas. A partir delas, houve um esforço para diminuir o poder dessas lideranças.
a começar agora, no começo de março, pela prisão de abril do Fuminho, que é era o maior atacadista de drogas da América do Sul, e não era do PCC, mas era muito ligado ao Marcola, ao líder, considerado o líder máximo do PCC. Então, se a gente olhar, a Polícia Federal está fazendo um processo de desconstrução do grupo do Marcola e tentando, com isso, enfraquecer o PCC. Boa notícia, a gente precisa... Está funcionando? De certa forma, tá, porque nós estamos tendo uma troca geracional dentro das facções. Não está afetando o negócio em si, segundo os relatos, mas está provocando uma troca geracional e, de fato, o Marcola está perdendo espaço e vai provavelmente não é mais o líder efetivo, não deixa de ser um presidente de um conselho de administração simbólico. E isso é uma ação que até vale a pena a gente dizer que é interessante, mas ela é circunscrita. E se a gente olhar a soma de ações circunscritas, é o que aconteceu, por exemplo, no Rio de Janeiro, a partir da criação das UPPs, que meio que naquele momento, a partir de 2006, asfixiou o Comando Vermelho e enfraqueceu bastante o Comando Vermelho, ao ponto do PCC, inclusive, achar que não precisava mais da parceria e podia tomar o território do Comando Vermelho em outros estados. Então, no Rio de Janeiro, em 2006, a UPP enfraqueceu o Comando Vermelho, a gestão Moro tentou enfraquecer as lideranças atuais do PCC, mas o PCC, como ele tem uma lógica, um modelo de negócio diferente, lideranças são rapidamente substituídas. Então, é um mérito, mas é muito circunscrito, que eu acho que era isso que a Samira estava destacando. E a gente está gravando isso aqui no dia 1º de maio, Dia do Trabalho, estamos aqui trabalhando no Dia do Trabalho, né, falando de um tema importantíssimo como esse da segurança pública. Então, eu quero agradecer tanto a Samira como ao Renato por essa participação e espero que em breve a gente possa refazer esse programa, talvez com notícias melhores. Então, gente, mensageiros do apocalipse, né? Porque nós estamos aqui, enfim, no meio do apocalipse, né? Em tempos de Bolsonaro, Moro e pandemia, as coisas não são fáceis, né? Mas, enfim, é isso. Obrigado, gente, e até a próxima. Obrigado. Essa conversa com o Renato Sérgio de Lima e com a Samira Bueno sobre segurança pública no Brasil, ela foi tão produtiva que acabou gerando não um, mas 2 programas do Fora da Política Não Há Salvação. Por isso, esse termina por aqui, mas haverá um segundo episódio, uma continuação desse aqui, discutindo um aspecto específico da questão da violência e da segurança pública no Brasil, que é o crescimento da violência doméstica e, em particular, claro, da violência de gênero, da violência contra a mulher, durante a pandemia da Covid-19. Esse novo episódio vai estar em breve, tanto no YouTube, no canal do Fora da Política Não Há Salvação, como nos podcasts, nas várias bases, nos vários agregadores de podcasts, também no Fora da Política Não Há Salvação. Em breve, a gente vê esse novo episódio, a gente se encontra por aqui de novo. O Fora da Política Não Há Salvação está disponível em pelo menos 13 agregadores de podcast. O Podcast Addict, o Anchor, a Apple, o Breaker, o Castbox, o Castro, o Google Podcast, o Overcast, o Player FM, o Pocket Cast, a Radio Public, o Stitcher e o TuneIn. Além, é claro, do canal do YouTube.